No Boletim Anclivepa São Paulo, vamos reprisar, atendendo a inúmeros e-mails, uma matéria sensacional sobre endoscopia. Confere com a gente. Olá, amigos do programa Bichos e Pets. Hoje no Boletim da Anclivepa nós vamos falar de uma área dentro da medicina veterinária que, na minha opinião, é uma área bastante tecnológica. Vamos dizer que é a área que está mais de ponta dentro da medicina veterinária, porque é aquilo que se faz de uma maneira que você invade menos o corpo do animal para fazer diagnósticos e alguns tratamentos. Para você ter uma ideia, quando eu me formei, não faz tanto tempo assim, pouco menos do que 20 anos, a gente fazia sempre a abertura do abdômen para quase qualquer tipo de intervenção, porque nós não tínhamos como fazer diagnóstico. E hoje nós podemos fazer isso. E para falar desse tipo de procedimento, nós trouxemos aqui o Dr. Franz Yoshitoshi. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Obrigado, Dr. Gioso. Eu agradeço muito esse convite para a gente estar falando um pouco sobre endoscopia. Vamos aproveitar então, Dr. Franz, que inclusive é diretor da Anclivepa de São Paulo. Me explica para a gente, para o nosso ouvinte, o que é videolaparoscopia, endoscopia, cirurgia minimamente invasiva. É tudo a mesma coisa ou tem diferenças? São diferentes técnicas de endoscopia. A videolaparoscopia seria uma endoscopia que se utiliza óticas, se faz algumas pequenas aberturas no abdômen para se proceder cirurgias pouco invasivas. A endoscopia digestiva seria endoscopia que você entra com o aparelho, que é o endoscópio, geralmente ele é um aparelho flexível, se introduz pela boca para estar avaliando tanto o esôfago, estômago, intestino. Esses aparelhos são os mesmos que se usam em seres humanos ou existem algumas coisas específicas para animais? Não, todos os equipamentos são usados em humanos também. Tá? Na verdade, utilizamos esses mesmos equipamentos nos animais. São aparelhos caros? São aparelhos um pouco caros. Ou seja, não tem muitos veterinários fazendo esse tipo de abordagem. Uma das razões também é a parte de custo desses equipamentos, ou não? Sim. Infelizmente hoje, todos os equipamentos são um pouco onerosos e, inclusive, em relação a especialistas, são muito poucos aqui no Brasil. Ainda tem pouca gente fazendo isso para animais de companhia, não tem tantos veterinários. Não é qualquer veterinário que numa clínica vai ter um aparelho desse. Ele precisa chamar alguém que é especializado nisso. Isso, exatamente. Um deles é o Dr. Franz, que está aqui com a gente. Vamos falar um pouquinho mais específico de aplicações dessas técnicas. Vamos começar, por exemplo, na cabeça. O que a gente mais faz de comum na clínica com esses procedimentos na cabeça? Em relação à cabeça, existem alguns exames específicos que são exames de endoscopia, que a gente pode estar avaliando tanto o nariz, chamamos isso de rinoscopia. Geralmente são animais que têm espirros ou se não secreções nasais, que podem ser desde hemorragias ou até mesmo secreções purulentas. Temos também a videotoscopia, para estar avaliando o conduto auditivo. E qual a diferença entre usar um endoscópio para avaliar o ouvido ou o otoscópio mesmo, que aí já quase que todos os veterinários têm? Tem vantagem, desvantagem? Como é que é isso? Sim, tem uma grande vantagem. Através da videotoscopia, você consegue ir um pouquinho além do limite que a otoscopia consegue chegar, né? No caso da videotoscopia, você entra pelo canal auditivo, consegue visibilizar inclusive a membrana timpânica. Essa é uma grande vantagem. Uma outra vantagem é que você consegue capturar algumas imagens, consegue fotografar, fazer vídeos, tá? E tudo isso é importante para que você possa fazer um acompanhamento posterior da afecção. E no pescoço? Tem coisas, parece que tem algumas coisas bastante comuns aí que acontecem na região do pescoço, né? Sim, existem sim. Existem aqueles cachorros que têm problemas na laringe, no palato mole. Inclusive temos um vídeo mostrando um cachorro que ele tinha uma dificuldade respiratória. Inclusive o problema dele era um prolongamento de uma membrana aqui do palato, tá? Que ele obstruía justamente a respiração dele. E vocês fizeram o que nesse cachorro? Que nós estamos vendo as imagens agora aí. O que vocês fizeram exatamente nele? Fizemos uma avaliação da região da laringe, né? E identificamos esse prolongamento que estava causando essa dificuldade respiratória. E depois esse caso vai ser operado e vai ser resseccionado esse a mais que tem de palato. Exatamente. E são poucos os veterinários também que fazem esse tipo de cirurgia. E nesse caso conseguimos
fazer essa remoção dessa membrana e o cachorro voltou a respirar bem. Muito bom. E corpo estranho? É uma das coisas, pelo menos para os cirurgiões, é uma das coisas mais comuns, não é? Sim, sim, exatamente. O corpo estranho, hoje em endoscopia, acaba sendo uma das maiores indicações. Explica o que é corpo estranho antes, porque eu já pulei isso para os nossos telespectadores. O corpo estranho seriam objetos que não são objetos inanimados, né, que acabam obstruindo tanto as vias digestivas, até mesmo as vias respiratórias. Podem ser desde ossos, brinquedos, fios, linha. Temos um vídeo também que mostra justamente um cachorro que ele ingeriu uma linha e acabou fazendo vários exames. Ele apresentava uma náusea, vômitos, só que nenhum exame diagnóstico conseguiu fechar. E graças à endoscopia conseguimos identificar essa linha e remover ela. Ou seja, nem sempre uma radiografia consegue detectar um corpo estranho. Isso. E aí que entra a endoscopia. Exatamente. Existem exames que são específicos e nesse caso, o único que conseguiu identificar foi a endoscopia. Temos também um outro vídeo, vocês estão assistindo agora, que seria um cão que tinha ingerido um osso. E esse osso ele estava obstruindo o trajeto do esôfago e conseguimos tanto diagnosticar quanto remover ele. E, doutor Franzi, é comum ainda animal comer osso e se entalar com osso? Sim, infelizmente é comum, tá? As pessoas ainda continuam dando osso para os animais? Sim, na verdade não faz parte do cardápio dos cães, pelo menos os veterinários não recomendam mais o uso de ossos. Mas, assim, tem muita gente que acaba dando um osso de galinha, osso de porco, que além de obstruir o esôfago, eles podem até perfurar e levar à morte do seu pet. É uma coisa grave. E às vezes não é só que dão para o animal, né? Às vezes ele rouba também, né? Você coloca no lixo e ele já sente o cheiro, vai atrás do lixo e rouba aquilo e às vezes nem sabe o que aconteceu, né? Que é pior ainda. Vamos descer um pouquinho mais. E no tórax? Tem coisas importantes que se podem fazer com a endoscopia? Sim, nós podemos fazer desde uma broncoscopia, que seria a introdução do endoscópio pela traqueia, entrar pelos ramos brônquicos e fazer toda uma avaliação dessa região. E também temos uma cirurgia que você pode acessar o tórax, que seria a videotoracoscopia, que você faz também um orifício pequeno e introduz um endoscópio para fazer uma avaliação e também fazer pequenas cirurgias. Ou seja, evita o que sempre se fez, que é um corte bastante grande entre as costelas, etc. O pós-operatório para o animal com esse tipo de intervenção é melhor, não é isso? Muito melhor, infinitas vezes melhor que uma cirurgia aberta. No caso, o paciente acaba tendo uma dor pequena que conseguimos controlar com analgésicos e muitos dos nossos pacientes, logo depois da cirurgia, ele caminha como se nada tivesse acontecido. Bom, e no abdômen, barriga? O que são as coisas que a gente pode mais encontrar e fazer de procedimentos? Uma outra grande indicação para a endoscopia seria a endoscopia digestiva, que seria a endoscopia do estômago. São animais que vomitam, tá? E nesses pacientes, muitas vezes a gente acaba encontrando desde gastrites, úlceras, também corpos estranhos nessa região. Falou de úlcera. Úlcera é parecida com aquela que pessoas têm também, no duodeno, no estômago? Os cães também têm úlcera? Sim, os animais também apresentam úlcera. E pode levar à morte, inclusive, essa úlcera, não? Já acompanhei casos de animais que morreram por causa da úlcera perfurada, sim. Inclusive, parece que úlcera em animais também pode ser causada por anti-inflamatórios, né? Porque às vezes se prescreve anti-inflamatório para um animal, por qualquer outro problema que ele tenha, e às vezes o mesmo anti-inflamatório que se usa em gente não pode ser usado no animal, não é isso? Exatamente. Caso vocês queiram usar um anti-inflamatório num pet, é bom consultar um veterinário antes. Não é qualquer aquele que você toma e um comprimido às vezes pode causar problema sério, não é? Isso. Tem pacientes que eu cheguei a acompanhar que o proprietário tinha dado um comprimido de anti-inflamatório humano e, assim, de um dia para o outro ele acabou adoecendo e morrendo. Ou seja, é importante mesmo. E na via digestiva também tem o contrário, né? Nós começamos pela boca, mas pode ser pelo reto, etc. Tem outro tipo de procedimento dentro da endoscopia digestiva, que seria a colonoscopia. A gente faz esse tipo de procedimento quando o animal apresenta diarreia, tá? Então você entra por trás, pelo ânus, tá? E faz toda a avaliação do cólon.
até a transição do intestino delgado com grosso. Interessante. E a parte de artroscopia ou ortopedia, articulações, também se pode fazer alguma coisa? Sim, é feito de rotina no exterior. Hoje existem alguns profissionais que trabalham só com a videoartroscopia. É mais comum em cavalos, mas também são feitos em pequenos animais também, em cães e gatos. Doutor Franz, e castração? Também dá para fazer alguma coisa com endoscopia, não é? Sim, podemos fazer sim, inclusive no cavalo. Inclusive desse negócio de cavalo, nós temos umas imagens que o Marco fez lá junto com você. Vamos dar uma olhada nessas imagens. Nós viemos até o Hospital Veterinário da Universidade Anhembi Morumbi, onde o Dr. Franz e o Dr. Rodrigo, que eu vou entrevistar daqui a pouquinho, fizeram um procedimento, né, uma pequena cirurgia em um animal de grande porte, um cavalo. E eles vão explicar tudo sobre essa cirurgia e presta atenção que é muito interessante. Então, com o Dr. Rodrigo Romero Corrêa, que pediu esse procedimento para o animal. Doutor Rodrigo, me fala o porquê desse tipo de procedimento, o que tem o paciente? O paciente é um equino da raça puro sangue lusitano e ele apresenta comportamento indócil por apresentar um testículo abdominal. Esse testículo, embora não produza espermatozoides, ele produz uma concentração de hormônio suficiente para alterar esse comportamento do animal e justifica essa cirurgia de retirada desse testículo. Tá, mas é assim, então o testículo que deveria descer para a bolsa escrotal, é isso, né? Isso. E, já no nascimento, e não aconteceu isso, por isso que para a castração precisa, é isso, me explica. Exatamente, o testículo, quando o animal nasce, ele já deve estar presente no escroto. Tá? E no caso desse animal, ele apresentava um testículo no escroto e outro testículo abdominal. Tá? O testículo que se apresentava no escroto foi retirado por um veterinário a campo, tá? E agora ele foi encaminhado para o hospital por causa do comportamento dele indócil. E agora a gente indicou o procedimento para ele para retirada desse testículo abdominal. E não sabe nem onde está, então? A gente sabe por palpação retal que ele está dentro do abdômen, próximo do anel inguinal. Tá? Só que o procedimento para ser feito com técnica tradicional, com cirurgia aberta, ele é muito invasivo, ele é muito traumático para o animal. E é uma coisa que a gente consegue reduzir muito bem em relação ao transoperatório e pós-operatório com o auxílio da endoscopia. Ah, tá ok. Então, a endoscopia foi trazida, então, o Dr. Franz, que é o papa da cirurgia, como é que o senhor chama? Cirurgia como é que é? É cirurgia minimamente invasiva. Tá? Nesse caso, uma das vantagens dessa cirurgia é que a gente vai poder fazer o procedimento, a retirada desse testículo, sem uma anestesia geral. É isso, né, doutor? Exatamente. E vai ser feita uma sedação com uma anestesia local, introduzido desde óticas até pinças para tentar capturar esse testículo. Vai desde o comecinho que nós vamos colocando as imagens. Seria uma incisão pequena, tá? Para introdução, seria um telescópio, seria um endoscópio, tá? Justamente para a gente poder visibilizar as estruturas internas, identificando tanto o testículo, a localização dele, e com essa imagem eu tenho a possibilidade de introduzir também uma outra pinça para capturar o testículo e remover ele. Então já vai remover, então na verdade são dois buraquinhos, um para entrar a câmera e outro para puxar o testículo e estripá-lo, é isso? Exatamente, seriam dois orifícios pequenos, tá? Que tem uma média de 1 centímetro, 1 centímetro, 1,5 centímetro cada orifício. Então introduzimos as pinças, tanto a pinça quanto a ótica, e removemos o testículo abdominal. Dr. Franz, muito obrigado. Eu agradeço vocês, tá? Eu espero que a gente possa ajudar tanto esse paciente quanto outros daqui para frente. Ok. Doutor Rui, também muito obrigado pela recepção, foi muito bacana, gostei, adorei e quero vir fazer outras matérias. Eu que agradeço a participação e vocês têm livre acesso dentro do Hospital Veterinário. Tá ok, muito obrigado aos dois. Doutor José, é com o senhor. O que foi feito exatamente nesse cavalo, Franz? Esse cavalo, ele apresentava um testículo não descido. Aliás, um testículo que ele estava no abdômen, ele não desceu para a bolsa testicular. E o grande inconveniente disso é que esse testículo, ele pode desenvolver para um câncer testicular. E esse tipo ou seja, testículo que descido, ou seja, ele sai do abdômen e vai para a bolsa, isso também acomete cão e gato, ou não? Sim,
também cães e gatos. E também, como no exemplo do cavalo, fazemos também com a mesma técnica, só que com uma anestesia geral. As pessoas acham, quando não tem o testículo na bolsa, que é uma coisa que não é tão problemática. Pelo que você está falando aí, esse testículo que não desce, ele pode vir a se tornar um câncer, é isso? Isso. Ou seja, pode matar o animal. Por isso que tem que ir atrás disso e tem que tirar. Sim. É muito importante que se faça cirurgia para remover esse testículo. Então, não entendi. Quando no cão e no gato, não dá para fazer a remoção do testículo pela videoendoscopia ou videolaparoscopia. Tem que fazer uma cirurgia normal, tradicional. Ou dá para tirar no cão e no gato também por endoscopia? Se o testículo estiver no abdômen, é possível fazer a videocirurgia e remover o testículo. Entendi. Isso é bom também. Doutor Franz, nós falamos desses procedimentos todos, você falou muito de anestesia. Explica melhor essa anestesia para o nosso telespectador. A anestesia pode ser local, tem que ser geral, porque às vezes o que o proprietário não imagina, o dono do animal, é que por mais que o animal esteja, vamos dizer, dormindo ou quieto, ele às vezes não colabora com a gente. Então, pelo que eu estou pensando aqui, tem que fazer anestesia geral para poder fazer esses procedimentos. 100% tem que ser anestesia geral no cão e no gato? Ou existem alguns casos que pode fazer local? Como funciona isso? No cão e gato, geralmente fazemos uma anestesia geral inalatória. Tá? Dentre as anestesias, a anestesia mais segura que existe hoje dentro dos animais. Inalatória é aquela que você coloca um tubo na traqueia e o gás entra tudo pelo pulmão. Isso, exatamente. É a mais segura que existe. Isso. Por que ela é mais segura? Explica para os nossos telespectadores aí. Essa anestesia é segura pelo fato de você ter já canular, no caso, uma sonda que introduz desde anestésicos quanto oxigênio. Se você observar qualquer tipo de alteração em relação ao coração, à respiração e mesmo à pressão, você consegue fazer com que o paciente volte da anestesia, que acorde. Isso nos dá assim, uma segurança muito grande dentro da anestesia. Agora, em relação ao cavalo, nós podemos fazer a endoscopia sem ter necessidade de uma anestesia geral, mas é lógico que sempre temos um anestesista do lado controlando os parâmetros do paciente. E fique claro, esses anestesistas sempre são veterinários, claro. Sim, são anestesistas veterinários, inclusive especialistas em anestesia. Muito bom. Fazendo um resumo de tudo isso que você falou, quais são as intercorrências mais comuns? Ou seja, o que te chamam para fazer mais dentro da endoscopia? Me chamam mais para fazer o diagnóstico de animais que têm objetos, no caso os corpos estranhos, e também animais que têm desde problemas respiratórios, como rinites, e também pacientes com gastrites. E os veterinários estão cada vez mais chamando os veterinários especializados em endoscopia para fazer cada vez mais diagnóstico? Porque no meu tempo, quando eu me formei, praticamente não existia, acho que nem existia endoscopia, não existia nem ultrassom. E hoje em dia eu vejo que cada vez mais estão chamando para fazer isso. Ou seja, é um melhor tratamento para o seu animal, não é? Sim, o melhor tratamento é aquele que você chega no diagnóstico e trata. Mais rápido. Isso, acaba sendo mais rápido. Inclusive, muitos proprietários, eles estão conscientes hoje da necessidade de endoscopia. Isso é bom, porque os seus animais vão ser tratados melhor, não é? Sim, eles vão ser tratados de uma forma mais adequada e com chance de curas, inclusive, né? Muito bom. Dr. Franz, muito obrigado pela sua presença aqui. Espero contar com você com mais outras, porque o Dr. Franz faz endoscopia, mas também faz algumas outras coisas de clínica geral, porque você percebeu que precisa fazer anestesia, precisa fazer algumas cirurgias, e ele é um profissional bastante completo. Muito obrigado pela sua presença. Agradeço ao Dr. Gioso, agradeço a Anclivepa. Gostaria de também agradecer o Hospital Veterinário Anhembi Morumbi, né? Principalmente ao coordenador do curso, o Dr. Neymar, a professora Márcia Jericó, o anestesista, o Dr. Cláudio e o Dr. Rodrigo. E também gostaria de agradecer pelas imagens a doutora Fernanda Auler, que me auxiliou nas endoscopias, inclusive ela é uma ótima endoscopista também, ao Hospital Veterinário Pronticão e ao Provet.